A paz, queridos e queridas, mais uma vez estamos juntos para falar da lição de número 5 da classe dos adultos. Agora vai ser ministrada para o dia 5 de maio de 2019. Então o tema é a pia de bronze, lugar de purificação, ou seja, o segundo trimestre, né? Texto áureo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é um texto de João falando sobre limpeza, purificação, sobre a palavra. A gente vai estudar hoje sobre a pia de cobre ou a pia de bronze e entender qual que era o propósito dela. Primeiro, lá no deserto, e qual que é o entendimento sobre ela nos dias de hoje. Então, a verdade prática diz, a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Eu quero fazer a leitura em classe com você. Eu acho importante fazer esse texto porque a partir desse texto a gente vai desenvolvendo aqui alguns raciocínios. Que você já acompanhou a minha aula, eu não vou te dar aula tópico a tópico, eu vou fazer o resumo. Se não é a primeira vez, já vai entendendo. Eu faço o resumo de toda a lição, dos principais pontos que eu entendo que nós devemos abordar e aí você vai montar a sua aula. Pastor, você vai publicar o subsídio? Não, irmão, está aqui, ó, o subsídio está aqui, está publicado aqui o subsídio da lição. Então, a própria lição é um material de apoio que você precisa para dar aula. Senão a gente vai ter o subsídio do subsídio. E aí, cada vez mais, a gente vai encontrando dificuldades, né? Porque eu não quero que você dê a minha aula, eu quero que você dê a sua aula. Use esse material que eu vou te passar hoje no vídeo para complementar teu entendimento daquilo que está revelado aqui na palavra de Deus e da interpretação do autor dessa revista. E com base nisso, você vai chegar no entendimento para poder dar a sua melhor aula para os seus alunos. Você é capaz, acredite, senão Deus não teria colocado você na posição de professor. Então, vamos lá. Êxodo 30, do 18 ao 21, depois o 40, o 30 e o 32, e 1 Coríntios 6 e 11, e Efésios 5, 26 e 27. Principalmente o texto de Êxodo. Êxodo 30, 18. Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. Isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Êxodo 40, versículo 30 até o 32. Pôs também a pia entre a tenda e a congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar. Lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Aí 1 Coríntios 6, o 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E Efésios 5, 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a gente vai falar do propósito dessa pia, principalmente lá no tabernáculo, e vamos trazer ela para os dias de hoje. Então, quando Deus chama Moisés lá no monte, e ele passa aqueles 40 dias com o Senhor, Deus vai dando várias instruções para ele. Deus vai mostrar o tabernáculo no céu, e com base naquilo que Deus mostra, ele ordena que Moisés faça algo na terra, e Deus vai especificar material, medida, tamanho, a forma como tinha que ser feito, enfim. E para que o povo no deserto pudesse conhecer e se relacionar melhor com Deus. Eu já falei isso numa outra aula sobre essa lição, que o objetivo de Deus era ensinar o povo a se relacionar com Ele. Eles estavam há mais de 400 anos como escravos no Egito, não conheciam o Deus de Abraão, só tinham ouvido falar, mas era um Deus quase que impessoal, distante,
porque não havia libertado eles do Egito, 400 anos depois, são várias gerações, né? A gente tem 500 anos de Brasil, imagina mais ou menos 400 anos de escravidão, ou seja, é muita gente que nasceu, morreu, sem imaginar na possibilidade de deixar de ser escravo. Então Deus leva eles para o deserto para os ensinar a se relacionar com eles. Então o tabernáculo é exatamente isso, o lugar onde Deus preparou para esse relacionamento. Então a gente tinha lá a entrada do tabernáculo e você tinha no pátio, a maior parte do tabernáculo, ou seja, de toda aquela área que Deus ordenou, era o pátio. Né? A tenda da congregação era a menor área, então ela ocupava quase 13, 14 metros, no pátio que tinha uma medida de quase 45 metros de comprimento, o tabernáculo ele ocuparia ali uns 13 metros, ou seja, não chega a 50%, 40% talvez. O restante da área, grande pátio, vazia, era dedicada ao sacerdote e às pessoas que estavam ali. Então, você tinha uma área menor no tabernáculo, onde havia o lugar santo e o santíssimo, somente o sacerdote e o sumo sacerdote podiam entrar ali, naquela área, e todo o restante, que era o pátio, era onde os judeus entravam para ali, através do sacrifício, eles terem o aprendizado de como se relacionar com Deus. Então, o foco maior, por incrível que pareça isso que eu vou te dizer, o foco maior de Deus para com o povo não é tanto aqui no lugar santo, no lugar santíssimo, na minha modesta opinião, mas sim com o que acontecia lá fora no pátio. Porque era lá fora, no pátio, que o dia a dia da comunhão acontecia. E aqui dentro era uma intimidade entre Deus, os sacerdotes, e Deus e o sumo sacerdote no lugar santíssimo uma vez ao ano. Então Deus tem momentos com pessoas especiais, que são reservadas para situações especiais. Dá um exemplo. Havia uma multidão que seguia Jesus, e dentro da multidão ele tirou quase 500 discípulos, e dos 500 discípulos ele tirou quase 12 apóstolos, e dos 12 apóstolos ele tirou praticamente 2 grandes amigos ali que o acompanharam no Monte da Transfiguração, e 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Dá para imaginar? Multidão, depois 500, depois 12, dos 12, 3. Os 3 viram o que mais ninguém viu, e Deus só revelou para os 3. Então tem coisas da intimidade de Deus que estão lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote chegava, ou seja, você vai precisar de uma vida inteira para que Deus te revele, te mostre coisas muito sutis da intimidade dele, depende de uma comunhão muito grande. Pastor, eu não sou um dos 3? Pode ser que não, pode ser que eu também não, pode ser que eu seja um dos 12, vou poder entrar ali no lugar santo, né, fazer ali a mesa da propiciação, o candelabro, o altar de incenso, pode ser que eu seja ali. Ou pode ser que não, eu seja parte da multidão, venha só para oferecer meus pecados e ser perdoado. Uma analogia. Então Deus está mostrando o seguinte, ele se relaciona com a humanidade da forma que ele quer. A gente não pode obrigar Deus a se relacionar da forma com que a gente quer. Ele escolheu algumas pessoas para uma intimidade maior. Existe um preço a ser pago por isso. Mas escolheu todos para terem acesso à salvação. Então o tabernáculo mostra isso. Então havia um privilégio para uma tribo, a de Levi, que eram os sacerdotes. E dentre a tribo de Levi, havia um privilégio maior ainda, que era para a descendência de Arão. Somente eles poderiam chegar a ser os sumos sacerdotes, tá? Então, o foco de Deus está no pátio, na minha opinião. Então, o que tem lá fora no pátio? A gente tem o altar, que foi falado na lição passada. Logo que você entrava, abriu a porta, você entrou, a primeira coisa na tua frente é o altar. Atrás do altar, a pia. E depois da pia, a porta lá do lugar santo e depois o Santo dos Santos, tá? Então, vamos chegar na pia. Qual era o propósito da pia? A pia era para lavagem das mãos e dos pés de um grupo específico, sacerdote. Eu não sou sacerdote, faço parte de qualquer uma das outras 11 tribos de Israel. Quando eu vou ao tabernáculo, quando eu reconheço que pequei e que preciso de perdão e de misericórdia, estou arrependido, fui buscar meu animal, eles estavam no deserto, não tinham como manter animais naquele lugar com facilidade, provavelmente eles tinham que comprar de mercadores que passavam ali, então eu tinha que ir lá, pegar o animal, trazer o animal até o sacerdote que o receberia ali, para que pudesse entrar e oferecer o sacrifício. Então, eu não sou da tribo de Levi, eu só entro dentro do tabernáculo, ali no pátio,
reconhecendo que eu sou pecador. Isso é o ponto principal. Para eu poder entrar, para pensar em ter qualquer relacionamento com Deus, para que isso seja construído, seja mantido, eu tenho que partir do princípio, eu pequei. Eu errei por mim mesmo, eu não consigo, sozinho eu não chego em lugar nenhum, eu tenho que depender de alguém, eu quero depender de Deus. Deus, estou aqui, estou trazendo a minha oferta para demonstrar o meu arrependimento. Isso se eu não fosse da tribo de Levi. Agora, se eu fosse da tribo de Levi, a relação era outra. Quando eu entrava no pátio, para mim havia também o altar, porque o sacerdote ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, mas antes de pensar em sacrificar, ele precisava chegar até a pia de bronze ou cobre, a gente vai entrar nesse detalhe. E lá na pia ele tinha que se purificar. Quando a gente vai observar os objetos que Deus estabelece, a maior parte dos objetos do tabernáculo eram feitos de madeira de cetim ou madeira de acácia e revestidos, dependendo de onde eles estavam, era revestido de bronze ou era revestido de ouro, ou algumas partes com prata. A pia, especificamente, ela era de bronze maciça. Deus não mandou fazer uma pia de madeira e revestir com bronze. Deus mandou fazer um altar de madeira e revestir com bronze, mas a pia não. Ela era bronze maciça. A Bíblia não nos dá a medida exata, o tamanho da pia. Você sabe que ela tinha que ser o suficiente para que pessoas lavassem as mãos e os pés, e mais ou menos a posição em que ela ficava. As medidas desse instrumento em particular não foi revelado por Deus, tá? Então, por quê? O propósito ali era ter um acesso do sacerdote. O sacerdote entrou de manhã, ele vai servir a Deus. Primeira coisa que ele vai fazer, na intimidade, não tem mais ninguém ali. Só estão os sacerdotes, a cortina está fechada. Ele ia até a pia, ele lavava as suas mãos, lavava os seus pés e agora ele poderia começar o serviço. Sacrificaria sobre ele mesmo, para depois começar a sacrificar sobre o povo. Era a rotina do sacerdote. Agora, não vou fazer o sacrifício, eu preciso ir lá dentro, trocar o azeite do candelabro, eu preciso uma vez por semana ir lá na mesa da propiciação para trocar o pão. Antes de eu entrar, o que eu tenho que fazer? Tenho que me lavar para poder entrar. Então, a lavagem ou a lavação, vou usar essa expressão porque eu estou em Santa Catarina, a lavação para o sacerdote significava o seguinte: reconhecimento de que ele dependia de Deus, ele reconhecia o seu pecado. Então, ele lavando as suas mãos, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou impuro, tá? Então, eu sou sacerdote, sou da tribo de Levi, fui escolhido entre meus irmãos, fomos especiais por Deus. Ah, agora sou especial. Não, eu também sou impuro, sou sacerdote, ou sou o sumo sacerdote, mas sou impuro. Eu preciso, Senhor, da tua misericórdia. Ó, Senhor, está aqui meu sinal que eu estou reconhecendo que eu sou pecador, que eu sou impuro. Estou lavando as minhas mãos. E uma vez que ele lavava as mãos, ele lavava os pés, sinal de humilhação, sinal de humildade, sinal de subserviência. Você já chegou onde eu quero chegar? Lá em João, vou chegar daqui a pouco. Que alguém vai lavar o pé de alguém, né? Lembra disso? Então, ele precisava lavar as mãos e os pés, não era o corpo inteiro. Eles lavaram o corpo inteiro, se eu não me engano, uma vez, quando houve a dedicação de Arão e seus filhos, que Moisés lavou eles inteiro, mas depois a ordem era, lava as mãos e lava os pés. Reconheceu que você só está aqui pela misericórdia? Você reconheceu isso aí? Que você só está aqui hoje pela misericórdia? Vou usar uma outra palavra chamada graça, a gente vai entrar nela já já. Então eu reconheço que se não fosse pela misericórdia do Senhor, eu seria destruído. Então uma vez que eu, sacerdote, que sou bonzão, reconheço que sem Deus eu não sou nada, a partir de então, eu posso fazer o que agora? Servir. O sacerdócio não foi feito para quem quer ser servido. Se você quer ser servido, vai embora, teu lugar não é aqui. Deus nos fez irmãos de Cristo, Ele é o unigênito, né? Nós somos filhos adotivos. Se o nosso irmão mais velho, que é Jesus, é o sumo sacerdote por excelência, e nós somos seus irmãos, nós somos o que, irmãos? Sacerdotes de Deus. Você foi chamado, se converteu, se arrependeu, pediu perdão, Deus te elegeu como sacerdote do seu reino. Para a partir de agora você servir.
você só serve para servir. Se você não servir para servir, você não serve para mais nada. Você vai ter que servir. Não espere ser servido por ninguém. O que você vai receber é o teu sustento, que era o que eles recebiam, o sustento suficiente para que vivessem com dignidade. Não espere agora a primazia, que eu preciso da excelência, porque senão, Senhor, eu sou teu servo, cadê? De jeito nenhum. Vamos entender o que a Bíblia nos mostra sobre isso. Então essa lavagem das mãos simbolizava isso. Ela não santificava o sacerdote. A lavagem não santificava o sacerdote. Fazia apenas que ele reconhecesse a sua posição para poder servir. Por isso que Deus dá a ordem. Arão e seus filhos nela lavarão os seus pés e as suas mãos quando entrarem na tenda da congregação, quando se achegarem para o altar para acender a oferta do Senhor. Qual era a exigência que isso acontecesse? Versículo 21. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Então, irmão, peraí. Se a minha memória não falha, Hofni e Finéias morreram. Eram sacerdotes. Nadab e Abiú também morreram. Eram sacerdotes. Lavavam as mãos. Mas os dois primeiros entraram na tenda da congregação bêbados. Depois você procura lá no texto, Deus fala porque Arão vai chorar, matou meus filhos, matou meus filhos. Deus fala para Moisés, Moisés, avisa para eles, quando eles entrarem para servir, não tenham bebido vinho, viu? Porque eles entraram bêbados e quiseram fazer graça aí onde não deviam ter ido. Por isso foram mortos, quando saíram do lugar santo, no pátio, para que todo o povo visse. E Nadab e Abiú eram filhos de Eli, eram sacerdotes, mas eram totalmente impuros no seu coração. Lavavam as mãos, todos os dias ali, estavam servindo. Mas ao mesmo tempo, na porta da tenda, eles se prostituíam com as mulheres. Então não é a lavagem das mãos lá no Antigo Testamento que santificava o sacerdote. A lavagem das mãos era um reconhecimento da humildade e da humilhação para que eles pudessem servir. O que o sacerdote precisava fazer era oferecer sacrifício de um animal. Está aqui em Êxodo, depois a gente lê em Levítico. É só procurar, agora eu não vou te mostrar. Vai lendo Levítico, pega ali, ó, Levítico 1, 2, 3, 4, vai lendo que você vai achar o sacrifício que o sacerdote precisava fazer sobre ele mesmo. Então eu vou sacrificar, ele oferecia um sacrifício. Deus me perdoa, sou um miserável pecador, se não for pelo Senhor eu não posso. Aí sim, ele estava sacrificando para a salvação da sua alma, né, para que o seu pecado fosse coberto, aguardando a remissão de Cristo. Então a pia não era para a sua santificação. A pia era para o reconhecimento e humildade para ele servir. O que ele precisava fazer sobre ele mesmo era um sacrifício. Por isso ele ia ao altar. Por isso ele ia à pia. Mas só ele ia à pia. Eu, pecador, não ia à pia. Porque o que purifica o pecador não é a água, é o fogo. E o que mostra a purificação recebida lá do fogo ao sacerdote, o que lembra ele disso é a água. Então o sacerdote ele fazia o sacrifício por ele mesmo, pedia perdão dos pecados. Tá, Deus te perdoa para quê, meu filho? Ah, Deus me perdoa para eu poder servir. Agora, para eu poder servir, deixa eu lá me lavar para eu lembrar, mesmo que tendo sacrificado um animal, eu ainda sou pecador e se eu não me lavar, não tem condição de eu fazer nada por ninguém. Deu para entender a diferença? Espero que esteja conseguindo chegar lá. Vamos continuar. Então, o mérito não era do sacerdote, o mérito era da água. Entenda isso. Havia aqui o altar, havia a água e havia o santo e o santíssimo, o tabernáculo propriamente dito. Então, entre o sacrifício e o lugar onde Deus se manifestava, então Deus se manifestava onde? No lugar santo, tudo aqui dentro era de ouro e coberto para que nada entrasse ali. Aqui dentro está a manifestação de Deus, lugar santo e santíssimo, ouro. Aqui fora está o sacrifício onde todo pecador chegava reconhecendo o seu pecado. E no meio existe um intermediário. Quem é o intermediário? Era a pia de água. Então aquela pia eles usavam quando eles faziam o ritual para entrar e eles estavam na presença de Deus. Quando eles iam sair, eles também se lavavam. Eles se lavavam quando entravam e eles se lavavam quando eles saíam. A pia representava o quê? O intermediário, para que o mérito não fosse do
sacerdote. Se o sacerdote fosse lá, fizesse o serviço todo bonitão, passasse pela pia como se fosse maior que todo mundo, Deus ia matá-lo na hora. Então não vai achando que você vai sair com a minha glória aqui. Teve um que desceu do monte com a glória de Deus. O que precisou fazer? Moisés, cobre o rosto. Não está dando para olhar para você. Moisés, cobre o rosto. Então, as pessoas às vezes, irmãos, querem ter méritos ou querem se colocar maior do que os outros porque recebeu determinada unção. Eu recebi 5 talentos, ele recebeu 2, o outro só recebeu 1. Eu recebi 5 talentos. Sim, Deus te deu dons maravilhosos. Maravilha isso. Mas lembre que Deus também usou uma jumenta para falar com um profeta. E Jesus disse que se não tivesse quem pregasse, as pedras iam começar a pregar. Então o que eu tenho que lembrar? Que eu sou o quê? Apenas um instrumento. Lembra de Paulo? Todo o meu conhecimento eu reputo como esterco. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ser o menor. Jesus falou, quer ser o maior? Seja o menor. Saiu lá do lugar santo, tinha que se lavar também. Entre aspas, deixa a santidade de Deus ali. Ela não é sua, você não tem mérito. Você é apenas o intermediário. Então o sacerdote fazia esse papel entre o pecador e Deus. Deus estabeleceu alguém, simbolizando o ministério de Cristo. Cristo é o verdadeiro intermediário. É através do seu sacrifício que ele consegue aproximar essas duas realidades. Aqui está o pecado, aqui está a santidade. Então tem alguém que tem acesso lá e tem acesso aqui. Então esse alguém aproxima as partes. É como se a gente estivesse falando de um intérprete. Então para eu ser um intérprete, imagina só, tem um chinês que está vindo para o Brasil. Então eu tenho que conhecer qual língua? Inglês. Ajudaria muito. Melhor ainda seria perfeito se eu conhecesse o quê? O mandarim. Olha que legal. Então uma vez que eu conheço o mandarim, o chinês vai falar algo que ele quer para mim, eu vou ouvir em mandarim, vou interpretar, vou adaptar a cultura do país. Então se eu sou um chinês e eu vou dar uma palestra lá no Ceará, o intérprete lá do Ceará vai usar expressões no português que se adequam à realidade do cearense. Agora, se eu pegar esse mesmo intérprete e trouxer ele aqui para o sul do país, ele vai ter dificuldade em fazer a tradução, porque existem particularidades aqui no sul do país, onde nós estamos hoje, em Blumenau, que precisa ter alguém daqui para entender algumas particularidades e conseguir traduzir melhor. Entendeu? Então, o papel do sacerdote era esse. Então, você tinha lá o sacerdote, você tinha Deus e você tinha o pecador. Então, o sacerdote, ele era o quê? Um intérprete. Então, como sacerdote, ele tinha que conhecer bem o mandarim, tinha que conhecer bem os costumes dos chineses, conhecer bem, usando essa expressão, esse exemplo, conhecer bem aquela realidade, para que quando alguém falasse uma expressão, pô, essa expressão ao pé da letra é isso, mas o significado dessa expressão não é isso, é outra coisa. Então, quando Jesus fala, eu sou a porta, então como é que eu traduzo isso, eu sou a porta? Eu preciso entender. Senão a tradução vai ser literal e não vai ter sentido nenhum, não consigo ter a aplicabilidade. Então o papel do sacerdote era esse, ser um intermediário. E da mesma forma, este era o papel da pia. A pia simbolizava isso. Então eu, sacerdote, consigo chegar até o santo se eu passar pela pia. E eu venho lá para chegar diante de Deus, para chegar diante do homem, eu passo pela pia também. Então é aquilo que Jesus faz. Jesus vem para a terra como Deus. E ele nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão da glória, né? Ele se esvaziou, a Bíblia diz, assumindo a forma de servo. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Então o que Jesus fez? Ficou 30 anos vivendo entre os homens no anonimato, aprendendo. É difícil explicar, vou tentar explicar. Deus tem a consciência, a ciência de absolutamente tudo. Ele é onisciente. Pergunta, antes de Jesus ter vindo à Terra, alguém poderia ter dito que Deus havia sentido fome? Alguém poderia ter dito que Deus havia sentido frio? Que Deus havia sentido calor? Que Deus havia sentido cansaço a ponto de deitar no barco numa tempestade e não acordar? Então Jesus vem para a Terra porque ele tinha toda a ciência, mas ele desejou sentir a humanidade no seu corpo. Falou, pai, estou chegando aí, tá? Eu sei o que é frio, eu sei o que é fome,
eu sei o que é calor, eu sei o que é desespero, eu sei o que é angústia, a ponto de suar grandes gotas de sangue. Então ele ficou 30 anos aqui, ó, mergulhado na humanidade, para conhecer melhor, para sentir toda a humanidade. Olha que coisa gostosa que eu estou sentindo aqui agora. Aí ele chega lá em cima diante do Pai e fala, ó, eles são tão pequenininhos, eu entendo eles. Ih, eu senti, eu sei como é difícil. Se o senhor for levar tudo ao pé da letra, vamos acabar com tudo. Então faz o seguinte, olha para mim, não olha para eles não, olha para mim. Você tem amor por mim? Então o amor que você tem por mim, Pai, aceita, porque eu sei entender eles. Então Jesus quis viver 30 anos aqui, para sentir a nossa humanidade. Então ele é o intermediário perfeito. Ele conhece a língua e os costumes, tanto da humanidade quanto da divindade. Ele trouxe o Deus desconhecido e falou assim, ó, para de chamar ele de Yahvé, Elohim. Não, isso é grande, é formal demais. Sabe como é que vocês podem chamar ele? Chama ele de papai que ele gosta. Pai nosso que está no céu. Ele usa aba. Papaizinho querido que está no céu. Olha, eu te agradeço pelo pão nosso de cada dia. Os fariseus fizeram assim, mas quem é esse homem que está chamando Jeová de pai? Ele veio de lá. Então ele podia trazer essa intimidade para a gente. Então a pia representa isso, é o intermediário. Então Jesus, ele mostra a divindade para os homens e ele mostra, entre aspas, tá? Entre aspas, a humanidade para Deus. Então ele é um intermediário que pode pegar o sacrifício daqui, entregar para lá e trazer a sanidade de lá para a gente aqui. Amém, irmão? Espero estar conseguindo ajudar. Então, um outro exemplo, uma coisa interessante aqui, né? Foi feito com os espelhos das mulheres. Agora o chicote estrala. Está lá em Êxodo 38. Deixa eu ler aqui. Que é aquela parte que o pessoal que tem o chicote na mão adora. Então vamos lá. Tinha que ser. Olha só. Êxodo 38, 8. Se você pega o Êxodo 38, ele começa falando do altar do holocausto. Tudo foi revestido de bronze. Então o altar era de madeira revestido de bronze. Todas as colunas que haviam no pátio eram feitas de bronze e a pia feita de bronze. O cobre é um metal extraído como mineral e aí ele tem que ser misturado com mais 2, 3 metais agora que me fugiram da minha cabeça agora. Com essa mistura você tem um outro material, uma outra liga chamada bronze. No Egito, eles já tinham uma tecnologia para transformar o cobre em bronze. Então o que eles fazem? Deus falou, ó, Moisés, resolve, filho, eu quero o bronze, quero o cobre, dá um jeito. Eles estavam no deserto, como é que eles iam achar uma mina de cobre no deserto? Vai furando, achei, vamos lá, cava, para pegar toneladas para fazer tudo aquilo que Deus tinha exigido. Ia ser complexo. Mas Moisés falou, pô, ó, a gente precisa de cobre. Bronze, o que é? Bronze, parecido, tem? Então tá. Bronze, cobre, onde é que a gente consegue isso? Está lá. Fez também a pia de cobre, né, em algumas versões bronze, porque a diferença da liga que eu expliquei. Com sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Se você leu a lição 3, quando fala lá da disposição das tribos, e a Bíblia vai mostrando de quantos homens de guerra haviam em cada uma das tribos. Você chega num número de 680 mil homens, adultos, maduros, com mais de 18 anos, que faziam parte do exército de Israel. Vamos pressupor que cada homem daquele tivesse a sua esposa, porque eles já eram maiores de idade. Haviam ainda as crianças e haviam ainda os velhos, tá? Então eu quero chegar num número básico aqui de 680 mil mulheres. Um espelho da antiguidade, talvez um pouco mais largo, né, do que isso aqui, um pouquinho maior, era um espelho. Você tinha aqui um espelho. Então, imagina 680 mil mulheres colocando os seus espelhos na porta da congregação. Por quê? O espelho seria dissolvido. Ele não tinha espelho, vidro no espelho. O que era o espelho? Um pedaço de metal bronze polido a ponto de refletir mais ou menos a imagem que conseguia se ver ali. Irmão, mulher escrava lá no Egito ia ter espelho para quê? De onde é que vieram esses espelhos? Então elas eram escravas, moravam em Gósen, não tinham espelho, não tinham nem dinheiro para fazer. Lembra que quando eles saem do Egito, o que Deus faz? Deus faz com que os egípcios deem
tesouros para eles. Vão dando ouro, prata, vão dando. O que as mulheres dos egípcios fizeram? Pegaram as suas joias, seus espelhos e deram. Porque elas sim, as egípcias usavam o espelho porque elas tinham que aparecer no palácio, elas tinham que aparecer nas reuniões, sempre lindas e maravilhosas. E as judias tinham acabado de sair, 400 anos de escravidão, autoestima destruída, derrubada, arrebentada. Ter ganhado um espelho foi um presente tão maravilhoso. Aquelas mulheres puderam ver seu rosto, talvez pela primeira vez, ter o cuidado de se limpar no deserto, de ter um pouco de autoestima. Moisés fala, eu preciso de bronze, precisamos de cobre para poder fazer. Se fosse hoje, irmão, onde é que você ia conseguir cobre para fazer aquilo tudo? Ia ser de espelho? Ia ser de onde? Me fala aí, na tua casa, onde é que você tem cobre na tua casa? Você lembra? Fio. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia ter que arrancar fio de tudo que é parede, tirar do plástico, para pegar aquele cobre, derreter e fazer. Então, por que foram os espelhos? Porque eram apenas os espelhos disponíveis de cobre. Não tem um significado espiritual. Simplesmente era o que havia disposto. O significado espiritual, sim, vem da atitude das mulheres. O que elas estão dizendo, olha, tá aqui meu espelho, né? Tá aqui meu espelho. Eu vou mostrar, porque virou aqui, os irmãos vão se assustar. Tem um símbolo aqui atrás do meu celular, é uma logotipo que é Filhos do Calvário verdadeiramente livre. Eu fiz esse símbolo em inglês, eu ando às vezes de moto, então às vezes para evangelizar no meio dos motoqueiros, é um símbolo mais ou menos assim. Isso é evangelismo estratégico, tá? Então só para você ficar ligado, não tem nada escondido aqui. Então elas, em vez de pegar no meu espelho, vou ficar agora aqui olhando para mim, não. Se o espelho vai ser utilizado para construir a pia e o altar para eu me relacionar com Deus, eu abro mão de olhar para mim para poder ter um meio de ser vista pelo meu Deus. Então, a entrega delas foi a coisa mais linda, porque foi voluntária. Elas desejaram, Moisés, é de espelho, está aqui, ó. Eu acredito que chegou num ponto, Moisés falou, para, não precisa, porque eles precisaram de muito material, mas o que elas ofereceram, imagina 680 mil pessoas oferecendo um espelhozinho de cobre ali, o quanto que não veio. Então, o significado que eu entendo aqui não é com relação a algo espiritualizado, porque tem que abrir mão da vaidade, porque tem que abrir mão do eu. Não, irmãos. Não, você vai receber o amor de Deus ele vai transbordar em você para que a partir de você possa amar o outro. Então, se eu não tenho amor próprio, se eu não tenho autoestima, se a alegria do Senhor não é a minha força, como é que eu posso chegar para alguém e dizer, seja alegre? Como é que eu posso estar aqui dando essa aula disposto, animado, conversando com você, se eu não estiver bem? Se eu não estiver me sentindo feliz, se eu não estiver me sentindo bem, se eu estiver em depressão, se eu estiver deprimido, sei lá, perdi um emprego, morreu alguém na minha família, você acha que eu vou sair agora de um enterro, um exemplo, enterrei alguém, vou vir aqui para dar essa aula desse jeito aqui? Não. Eu vou dizer o que, ó, põe outro no meu lugar, que eu não posso. Então, eu não tenho como dar aquilo que eu não recebi. De graça recebeste, e o que você faz? De graça dai. Então, a gente precisa entender do amor próprio. Eu preciso ter amor por mim mesmo. Para esse amor que eu sinto por mim, eu poder transmitir para as outras pessoas e elas vão perceber que isso é verdadeiro. Senão vira um amor de Deus e um Deus impessoal, um Deus transcendente que está lá longe. E aí que amor é esse? Então Deus quer que você sinta. Põe um sorriso na cara, olhos sobre a cabeça, roupa nova, perfume, vai para a rua que Deus é contigo e tá tudo certo, tá certo? Então, já falei um pouco do significado. O que mais? A lavagem, né? Então, era para a gente entender a dependência de Deus. Se eu não me lavo, eu não posso entrar. Então, outra coisa, não temos como atingir o nível de santidade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Antes que você me mate, vamos abrir lá em Efésios, ou mate alguém, né? Efésios capítulo 2. Cadê? Efésios está aqui. Efésios capítulo 2. Achei Efésios. E versículo 8. Aqui é ao vivo, porque na sua sala de aula também é ao vivo, então não tem por que eu fazer corte. Lá não dá para fazer corte. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós,
é dom de Deus. Então, de novo, a lavagem da água, no meu humilde entendimento, sou o menor da casa do meu pai, por tudo que eu já expliquei, tinha a ver com o reconhecimento da subserviência para que eu pudesse estar diante de Deus. E quando o sacerdote saía do lugar santo, ele tinha que reconhecer novamente a sua humanidade. Eu não sou divino, eu preciso me lavar porque agora eu estou vindo lá de dentro, eu estou com a glória não é minha, a glória é dele. Deixa eu deixar essa glória aqui para eu poder ir lá no meio dos seres humanos normais como eu, porque é o que eu sou. Então eu entendo assim, que aquela água era um sinal de humildade. A pia tinha que ser enchida manualmente, alguém tinha que pôr água na pia. E quando acabava o dia, alguém tinha que esvaziar aquela pia. Então a água não era santa. Se alguém caísse ali, o tanque lá fugiu o nome do tanque, daqui a pouco eu vou lembrar. Tanque de Betesda, que caísse na água, saía santo. Irmão, vai estudar aquele texto ali que você vai ver que o negócio não é bem aquele não. Senão Jesus não teria curado aquele homem, estava todo mundo até hoje se jogando naquele tanque lá. Então não era a água que santificava. A santificação, nos dias de hoje, vem através da palavra. Para eu poder ouvir a palavra, eu tenho que ter humildade de dizer o seguinte: eu preciso que alguém me oriente. Eu reconheço que eu errei, que eu falhei. Eu quero aprender de Deus. Aí eu paro, Deus me ensina. Este é o processo de santificação. Eu me aproximo de Deus, reconhecendo que sem Ele eu não sei nada, não sou nada, e a partir dos conselhos que Ele me dá, que eu vou ouvir, a minha maneira de viver começa a ser transformada nas minhas atitudes. Isso tem que ser através da fé. Eu tenho que acreditar que o que Ele me diz é verdade. No Jardim do Éden, Adão e Eva ouviram a voz de Deus e depois ouviram a voz de Satanás. O que eles fizeram? Deixa Deus para lá. Eu quero acreditar nessa voz aqui. Então, em alguém você vai ter que acreditar. De alguém você vai ter que ouvir. Alguma palavra vai te alimentar. Ou a palavra que vem de Deus, ou a palavra que vem do mundo. A palavra que vem de Deus, por mudar a tua natureza, vai te fazer semelhante a Ele, até a medida de varão perfeito. Então, santidade vem no sentido de separação, não no sentido de invólucro. Não é uma clausura da Idade Média. Você tem que ser santo. Se tranca na clausura e chibata nas costas, chibata nas costas, chibata nas costas para matar o corpo. Paulo está te dizendo, meu filho, não tem nada, absolutamente nada, que você possa fazer por mérito seu para merecer a salvação. Eu sou santo, pastor. Não é, irmão, você é pecador. Acorda para a vida. Se não for a graça e a misericórdia, eu e você nos encontraremos no inferno. Eu preciso reconhecer diariamente que se não for pela graça eu não serei salvo. Então, a água aqui desse texto não era fonte de purificação, era fonte de reconhecimento, de humildade. Então, jamais eu terei o nível de santidade de Deus. Jamais eu chegarei a ser santo. Quando a Bíblia fala sede santo, porque eu sou santo, no sentido de separação. A humanidade criou um novo sentido para a santidade, que é um sentido que a gente trouxe do catolicismo. A gente pega o santo como uma pessoa evoluída, quase um pensamento espírita, uma pessoa evoluída, uma pessoa superior, que onde ela põe a mão cura, onde ela toca transforma, que a voz é suave, aquele rosto sem expressão, fica olhando para o teto. Bom, isso pode ser desânimo. Essa descrição não bate com a de Jesus. Se você for ver Jesus na Bíblia, as crianças cercavam ele. Ele subia no barco, ele subia para Jerusalém, descia de Jerusalém, estava nas montanhas. Era um homem dinâmico, era um homem do povo, era um homem, né, que fazia as coisas acontecerem, ele não vivia isolado. As multidões apertavam Jesus por onde ele andava. Ele parava, mandava Zaqueu descer, ia comer na casa de prostituta. Ó, Jesus, se você soubesse quem é essa mulher que está botando óleo no seu pé, eu falei, eu sei. Ele ia comer com um publicano, com um cobrador de imposto, com um fariseu. Jesus pegava o lixo e se enfiava no meio do lixo. Você que é santo, você faz isso hoje? Você que é santo? Você não vai. Não, lá eu não vou porque eu sou santo. Jesus nunca deixou de ser santo. Ele ia até o lugar das trevas e ele
explodia com a luz de Deus naquele lugar. E a luz de Deus cegava a carnalidade humana, botava o inferno para correr e a nova criatura nascia. Isso só pode ser feito por Deus. Você, me desculpa te frustrar, mas você não tem capacidade para ser santo na medida de Deus. Dependência. Senhor, me santifica. Santificação é um processo, entendeu? Não um processo de divinização. É processo de diminuição. Santidade, vou repetir, santidade não é processo de divinização. Santidade é processo de diminuição. Como é que você faz para ser santo? Seja servo. Sinônimo de santidade é igual a servidão. O que é estar separado? Então eu sou o mordomo do homem mais rico da face da terra. Vou usar um exemplo aqui bem... Bill Gates. Eu estou na casa do Bill Gates, como da comida do Bill Gates, ando no carro do Bill Gates, mas eu não faço parte da família do Bill Gates. Eu estou servindo ali, mas eu não faço parte daquilo ali. Eu não recebo os prêmios, não recebo o salário, não recebo os títulos, mas eu estou perto quando ele recebe tudo isso. Santidade tem a ver com isso. Eu vou te dar esse exemplo, né? Então, eles entendiam que a limpeza tinha a ver com que não era a limpeza que a água que os salvaria, que os transformaria, mas que a água os daria condição, a limpeza pela água daria condição de eles estarem servindo melhor. Um texto para a gente refletir é o texto lá de João, aonde Jesus, João 13, deixa eu avançar para lá. Jesus vai mais ou menos aplicar o contexto que eu estou tentando passar para você, juntamente com os seus discípulos. Então, quando você pega João 13, eu vou precisar ler o versículo 1, eu tenho mais um tempinho aqui, já estou encerrando a lição já estou chegando no fechamento já. Eu quero ler esse texto com você, que eu acho que é importante para tentar deixar claro o que eu estou tentando te passar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado, olha a expressão que João usa, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, então eles comeram a Páscoa. A ceia judaica da Páscoa consistia no quê? Um cordeiro, ervas amargosas e pão asmo. Jesus comeu a Páscoa com ele. Acabaram de comer o cordeiro. Acabou a Páscoa, vamos embora. Não, agora eu vou dar um novo mandamento, vocês vão entender. E acabada a ceia, tendo já... Deixa eu voltar. Como havia que seus amados estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, olha o que eu falei do intermediário, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, ele tirou as vestes no sentido de trocar de roupa, colocou uma roupa, deixou uma roupa mais simples, né? Uma roupa como se fosse a capa, ficou só com, sei lá, um short e uma camiseta, vou usar uma expressão assim, uma roupa mais descontraída para aquilo que ele faria. Aqui, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se com a toalha, depois pôs água numa bacia, olha aqui, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Lembra que o sacerdote ele lavava quando ele entrava e o sacerdote lavava quando ele saía lá do tabernáculo para poder servir ao povo. Jesus pega uma bacia, enche de água e vou lavar os pés. Eles chegaram no cenáculo, era alugado, não havia um servo para lavar os pés deles, então ninguém fez isso. Os discípulos não se dispuseram a esse papel de lavar o pé de ninguém. Jesus ficou quieto, sentou com eles, comeram, sentados no chão, não numa mesa, era no chão apoiado assim no braço, a mesa ficava de lado, sentado, os pés aqui, ó, de lado, sujo de pó, de poeira, de barro, comeram ali. Jesus falou, agora peraí, agora eu vou ensinar algo para vocês. Aí tem a ver com a santificação no processo de serviência, que é isso que eu quero te mostrar. E Jesus vai dar esse primeiro exemplo. Ele pega a bacia e fala, vou lavar o pé. Entenda agora. Lavando os pés dos discípulos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora,
mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, não tens parte comigo. Ô Pedro, entenda, o sacerdote ele precisava se lavar primeiro para depois servir ao povo, para depois oferecer sacrifício a Deus, para depois entrar no lugar santo e oferecer. Se o sacerdote não se lavasse, Pedro, o sacerdote, morria. Então, Pedro, eu ainda vou derramar meu espírito sobre você e seus irmãos. Eu ainda vou fazer de você igreja para poder anunciar para o mundo inteiro. Então, primeiro, Pedro, você precisa ser lavado por mim. É um símbolo da purificação que eu vou te dar, que tem a ver com um sentido diferente daquilo que te disseram, que é ser puro. Então, Pedro, se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo, tu vai morrer. Não era essa ordem que Deus tinha dado em Êxodo 30? Se o sacerdote não se lavar, morre. Você tem que reconhecer que você está aqui para servir, que você não é melhor do que ninguém. Para você entender o contexto. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedrão já queria que lavasse tudo. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, se referindo a Judas. Jesus está dizendo o seguinte, pegou o contexto daquele dia, falou, vocês já estão limpos. Quem está limpo não precisa ser limpo novamente. Não precisa lavar teus pés só, Pedro, um sinal de humildade. Ele vai continuar aqui, ó. Não todos, porque bem sabia que eu havia de trair, em todos vós estás limpo. Depois lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Olha agora, vamos ver se você entende o que eu quis mostrar para vocês. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Não tem humildade não, é reconhecimento mesmo. Ele é mestre e é senhor, ele pode dizer isso. Mestre e senhor, eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Costume judaico, você chegou em uma casa, o dono da casa pedia para que o servo lavasse os seus pés, porque você ia sentar na mesa com os pés ali do lado, era uma forma de reconhecimento. Deixa eu acalmar teu pé, você veio da rua, está cheio de pó, poeira, para você se sentir acolhido, eu vou te lavar os seus pés. Era o servo que fazia isso. O cenáculo era alugado, não tinha servo. Então Pedro falou, não vou lavar o pé de João, mas João olhou e falou, não vou lavar o pé de Judas. Judas olhou e falou, não vou lavar o pé de Tomé. Não, eu não vou lavar o pé de ninguém. Ele, sendo senhor e mestre, se pôs na posição de servo, pegou a bacia e lavou os pés, que era o simbolismo daquele contexto. O restante não precisa lavar, porque já estava limpo, pela convivência, pela palavra. Eles já tinham recebido autoridade. A autoridade vocês já receberam, poder vocês já receberam, Jesus já tinha dado poder para eles expulsarem demônios no nome de Jesus. Eles já tinham poder. Agora vocês precisam, filhos, de humildade. E humildade é lavando o pezinho. Deixa eu lavar o pezinho. Lavei e assim, quer ter parte comigo? Vai lavar o pé do teu irmão. E teu irmão vai lavar o pé do teu irmão. E teu irmão vai lavar o pé do teu irmão. E teu irmão vai lavar o pé do teu irmão. Entendeu, irmãos? Porque é difícil para mim explicar o que está aqui dentro. A santificação que Deus estabelece tem a ver com servir quem necessita ser servido, independente de local, de momento e de hora. Tem uma pessoa carente, necessitada, sai da tua posição, vai lá e faça. Isso é serviço. Isso é santidade. Eu abro mão do eu em favor do outro. Quer o tapa na cara agora? Vai doer. Ó, Jesus faz assim, ó, tapa na cara. Conta a parábola do bom samaritano. Um homem caiu. Olha o que Jesus faz. Meu Jesus é lindo. O homem foi pego no caminho para Jericó, apanhou, roubaram tudo, foi deixado até a morte. Quem é o primeiro que passa, irmãos? Sacerdote. Jesus está usando o quê? O levita.
Jesus está pegando esse contexto da santidade, que os fariseus se achavam superiores a todo mundo. Ele olha, ih, caiu, passa e vai embora, sacerdote. E aí depois, quem vem? Está lá no texto, o levita. O levita fala, não vou embora. Aí quem vem depois, Jesus faz de propósito. Jesus pega o que eles mais odiavam, aqueles que eles achavam que eram o mais torto, que era o todo errado, o samaritano. Eu falo, o samaritano foi bom. O samaritano era bom, entendeu? E Jesus demonstra a bondade do samaritano. Como? Através da sua atitude. Então, irmãos, dos três, samaritano, o fariseu lá, o sacerdote e o levita, dos três, quem foi o mais santo, irmão? Fala para mim. O fariseu, o sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem foi o mais santo dos três, irmão? Aquele que parou para servir. Ele desceu até ali, cuidou das feridas, passou azeite, atou aquele homem, vinho para matar, com álcool para matar as bactérias, levou-o até uma estalagem que já era de conhecimento dele, estava ali de passagem, deixou o suficiente para mais ou menos 15 dias de tratamento, foi o valor equivalente que ele deixou, e falou, quando eu voltar, porque ele sabia que ele ia voltar, quando eu voltar, se você tiver gastado mais, me diz quanto foi que eu pago. Você é santo desse ponto, irmão? É isso que Deus quer, é essa santidade que Deus quer. Não é a santidade de achar que eu sou melhor do que todo mundo é pecador, que todo mundo vai para o inferno porque o cabelo é assim, porque a roupa é assada, porque a cara é assim, porque é assim. Irmão, isso não é santidade, isso é farisaísmo. Santidade se demonstra através de servidão. Eu me coloco menor do que qualquer um. E Jesus dá o exemplo, está aqui em João 13. Esse é o padrão, esse para mim é o propósito da pia. A pia estava ali para simbolizar isso. Olha como Jesus se relacionou com os homens. Olha como a pia, que era o intermediário entre o santo e o altar, qual era o propósito da pia? Purificar quem vinha fazer o serviço. Eu, pecador, não podia chegar na pia. Você só pode chegar na pia porque alguém morreu lá no teu lugar, que era o sacrifício. Jesus fez o sacrifício perfeito. E uma vez que eu aceito Jesus, ele me transformou em sacerdote. Filho, você é sacerdote. Eu não estou dando aula para pecador. Estou dando aula para sacerdote. Entendeu? Você já veio para a tribo de Levi. Então você está aqui para servir. Então se você está para servir, você tem que se purificar. Ah, eu tenho que ser melhor que todo mundo. Não. Porque para reconhecer teu pecado e dizer que você é miserável, você vai lá no altar e sacrifica por você mesmo. Você vai lavar tuas mãos para lembrar o seguinte, eu sou servo. Eu sou garçom, vou fazer comida com a mão suja? Não. Vou lavar minha mão, cozinheiro, vou lavar minha mão para fazer comida. Sou garçom, vou servir comida com a mão suja? Não. Vou lavar minha mão para servir comida. Então quem vai servir se purifica em favor do outro, ou seja, abre mão do ego, abre mão do eu. Esta é a purificação que eu entendo que a Bíblia quer que a gente encontre. Esta é a santidade que a Bíblia quer que a gente encontre. Porque errar, você vai errar todo dia. Então, lá em Efésios 5, 26, deixa eu ler Efésios de novo. Tem assunto que me altera, irmãos, esse é um desses. A gente vê tanta gente querendo ser mais santo, né, do que todo mundo, e não reconhece que eu sou pecador. Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando-o com a lavagem da água, pela palavra. Então é aquilo que eu falei. Para a palavra poder fazer efeito na minha vida, eu tenho que parar e eu tenho que me aproximar da palavra. Fala a palavra, eu quero ouvir, quero aprender agora. Sento, me coloco na posição de humildade. Como disse Jó, Jó falou assim, ó Senhor, eu falava de coisas que eu nem imaginava. Ixi, eu achava que eu entendia, mas não entendo nada. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. E ai, como o Senhor é maravilhoso. Se puder, olha lá no final, capítulo 42, se puder, eu te perguntarei, o Senhor me ensina? Quero aprender com o Senhor me ensina? Então, a palavra de Deus, ela me purifica do pecado. O que é pecado, irmão? Eu peco quando eu olho para mim. Quando eu olho para o outro, não tem como eu pecar. Quando eu olho para a necessidade de alguém, quando eu me preocupo com o outro, eu não tenho como eu pecar. Quando é que eu peco? Quando eu olho para mim, eu boto o espelhão na frente, como eu sou bonito. O que as mulheres falam? Eu não quero pecar.
Elas entregaram os espelhos. Eu quero olhar para Deus. Deu para entender? O contexto é mais ou menos esse. Então, irmãos, cuidado com padrões de santidades inatingíveis. É nesse sentido. Santidade que nos foi vendida, a santidade, entre aspas, catolicista, vou usar essa expressão, nada contra você, meu amigo católico. É um entendimento que o santo é uma pessoa separada, melhor do que todo mundo, imaculado, e aí que vai poder fazer obras, milagres sobre a... Não. Santo é quem se dispõe a servir ao Senhor. Por que a Bíblia chama os anjos de santo? Estava falando dos anjos. Todos os anjos que estão lá são santos. Sabe por que eles são santos? Porque eles escolheram ficar com Deus. Quando houve a revolução no céu, quem não quis servir, quem não quis se submeter, foi expulso juntamente com Satanás. Então, os anjos são chamados de santos anjos de Deus, porque eles são servos por excelência e por escolha própria. Jesus morre na cruz para abrir o acesso ao Pai, para que você abra o teu ouvido e possa aprender dele. Senhor, me ensina a ser servo. Quando você aprender a ser servo, você vai estar vivendo a santidade plena na sua vida. Então, era isso que eu tinha para dizer para você. Que Deus te abençoe. Dependa da graça, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Se você erra, se você peca, se arrependa, peça perdão. A misericórdia é a causa de não ser consumido. Paulo fala do espinho na carne, que 3 vezes ele tinha orado ao Senhor, pedindo que aquele espinho fosse tirado, e Deus falou assim, não vou tirar. E não venha você querer me dizer qual era o espinho da carne de Paulo, a Bíblia não fala. A Bíblia nos deixa no vazio, ele fala que é um emissário de Satanás que esbofeteava a sua face. Então todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas falhas. E Deus nos amou desse jeito. E a santificação é o processo que vai fazer você melhor para servir a Deus. E a pia é esse intermediário, representando o papel do sacerdote e o papel de Jesus nas nossas vidas e das nossas vidas na vida daqueles que estão em pecado, tá bom? Deus te abençoe, a gente se vê por aqui.